Bom dia, pessoal. Vou refazer esse vídeo aqui porque ele ficou muito longo da outra vez. Talvez esse não seja diferente. E tinha um erro lá de código. E, enfim, eu mesmo não gostei muito do vídeo, tá? Então, nós vamos falar aqui de 3 implementações que eu fiz em Picat para a busca em profundidade. E, na verdade, é só uma motivação para apresentar o Picat usando o ambiente Jupyter. E quem criou esse ambiente Jupyter para o Picat foi o Márcio Minix, que eu botei aqui. E um segundo código que eu vou apresentar aqui do DFS foi ideias trocadas com o Hakan. Então ele é basicamente, digamos assim, o autor da segunda implementação. Tá? Muito bem. Então, os agradecimentos rapidamente aqui ao Márcio, o Racan, o Nenfá, sempre a gente troca ideias, né? E a comunidade de Picat em si. E aí eu estou usando pela primeira vez esse Screen Recorder online, muito bom, que está aí, né? O screenrecorder.com. Tá? Um software bem legal, cheio de coisinhas assim. Tá bom? Então, o roteiro dessa apresentação, eu vou resumir rapidamente o que você precisa ter aqui, o Picat, a extensão para você rodar esse Picat aqui nesse ambiente do Jupyter aqui, facilidades e desvantagens, né? E aí o problema vai ser o gráfico, que vai ser um DFS. Então, essa representação aqui do grafo, né? Vamos ver aqui como é que ele ficaria em Picat, numa versão bem clássica. Então, nós vamos ter aqui uma versão clássica que eu vinha sempre usando, um DFS desde os idos lá de Prolog, né? E até agora, assim, um com cópia como argumento, que seria a versão do Hakan. E uma terceira aqui, clássica, para quem fez estrutura de dados, né? Usando uma pilha, né? Se fosse uma busca em largura, seria uma fila. Bom, então os pré-requisitos, eu tinha falado, um básico aí de como o Jupyter funciona, tá? Conhecimento de Picat intermediário. Se não tiver esse conhecimento de Picat intermediário, no meu, aqui neste canal, eu tenho um curso completo que antigamente era do Udemy, tá? E ele está completo e é bem interessante assim para quem quiser se aprimorar na linguagem. Conhecimento de estrutura de dados, buscas, né? E claro, quem não conhece ou nunca ouviu falar no conceito de backtracking tem que dar uma estudada, porque é o mecanismo intrínseco que tem nessas linguagens declarativas tipo Picat e Prolog, ok? Bom, o Picat ele é uma linguagem então que vai rodar com esse ambiente virtual, o Jupyter, que é um ambiente que você pode programar ele tanto ele num ambiente tipo Code, Visual Code, eu utilizo ele, e também dentro do navegador, é como eu vou mostrar aqui. E aí o Márcio aqui foi o contribuidor da linguagem, né? E para instalar o Jupyter, basicamente, tem que ter lá o Python, né? Python e Picat instalados. E você digita lá na console como dentro do teu ambiente. Pip install Jupyter e pip install iPicat, que é o Picat Jupyter que o Márcio fez, é o pacote escrito em Python. Ok? Vamos dando andamento. Então, a primeira coisa que você pode fazer, que você vai fazer numa console, onde estão os teus códigos, né? Basicamente, digitar esse comando aqui, tá? Vou até fazer um negocinho que eu acabei de aprender agora. Ó, é esse comando aqui, ó. Jupyter Notebook Enter, ok?
certo? Então, fazendo isso, você vai chamar o teu navegador default, se o Jupyter estiver corretamente instalado, e ele já vai abrir aqui os teus diretórios que você tem disponível aqui em questão, tá bom? Então, vão ter aqui, ó, arquivos, né? Os nomes dos arquivos aqui com a extensão IPYNB, que é a extensão do Jupyter, né? Então, aqui do Jupyter, e os códigos PI e instalações, né, do Picat. Tá certo? Então, essa seria a primeira tela, e aí você aciona aqui ou cria um projeto novo. Então, vai ter aqui várias opções que nós já vamos ver a seguir. Várias opções que tem o Jupyter, que aí você deve dominar mais do que eu, e o código aqui, que depois nós vamos puxar ele, pedaços dele, para aqui para dentro desse projeto do Jupyter Notebook. Ok? Muito bem. Então, uma outra coisa que é muito importante, que eu deixei de falar lá no outro vídeo, né? É essa questão. Vamos apagar aqui. Pronto. Então, é essa questão aqui da extensão, tá? Então, a extensão aqui, ó. Opa! Deixa eu voltar aqui. A extensão aqui é sempre esse YNB, né? E o que você estaria acostumado do Jupyter lá, do Python, é que tudo poderia estar numa grande célula e tudo sequencialmente. E aqui não vai funcionar assim, porque o paradigma de programação lógico é independente. A ideia de cada linha de comando é como se ele estivesse funcionando como um programa diferente. Elas não se conectam às células se você não tiver os mesmos nomes de predicados. Então, né, então já antecipando o final, né, dessa apresentação, essa é a principal desvantagem, que na hora de você juntar tudo, né, talvez não seja um grande ambiente para você trabalhar com um grande código único em Picat, ok? Mas nós vamos ver os detalhes aí, ok? Muito bem. Agora vamos passar então, aqui já eu carreguei um primeiro programa que está lá no meu GitHub, que se chama Jupyter Introdução, né? Tá? Esse foi o primeiro que eu carreguei quando ele abriu lá a terra de navegação, o arquivo de navegação, né? E aqui tem algo normal que você vai se ambientando com o Jupyter, né? Aqui tem uma ideia de sair do ambiente Jupyter, que é essa máquina virtual que ele carrega por trás, né? Salvar as alterações, salvar um arquivo que você vai fazer num teste, enfim, etc. Ok? O primeiro comando que tem que vir, logo na primeira célula que você tem que fazer, é esse daqui, ó. Eu vou dar uma ampliada nele aqui. Vamos apagar tudo. É esse comando aqui, ó. Load Picat. Load ext Picat. Tem um underscorezinho aqui embaixo, ó. Tá ok? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. É esse daqui. Então, esse comando é o primeiro comando na primeira célula que você tem que fazer quando você estiver trabalhando com o Picat, ok? Picat e Jupyter, perfeito? Então, tá bom. Feito isso, né? Feito isso, então a ideia... Opa, vamos tirar aqui. A ideia agora aqui é passar para execução. Para execução, ó, é esse botãozinho aqui, tá ok? Executei, então
tem que aparecer essa mensagem aqui, ó, que a extensão iPicat foi carregada. Nesse caso aqui, ela já tinha sido carregada anteriormente, né? E, então, no caso aqui, ela foi recarregada. Por exemplo, eu poderia agora executar, após esse ambiente do iPicat ter sido, eu poderia executar algum simples comando em Picat. Um programa já em Picat já está pronto. Então, por exemplo, digamos que o meu programa em Picat seja com esse main. Aí vale de novo uma segunda ressalva bem interessante. Essas células aqui, cada vez que elas forem executadas nesse ambiente, elas vão pesquisar por esse main. Main é o ponto de entrada, é o ponto de inicialização de um executável que você for gerar em console, de Picat e etc. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho main, vai chamar, então essa aqui é uma ideia de um chamador, e vai imprimir aqui a mensagem. Bem-vindo ao Picat e Jupyter. Se você não estiver acompanhando nesse momento um printf aqui, bem similar ao C, volte lá aos estudos da linguagem C, Picat, Python, etc. Muito bem, apareceu aqui um novo elemento nessa minha célula aqui do Jupyter, ó. No caso aqui, ó, o nome desse símbolo é o percentuais. 2 símbolos percentuais e a palavra Picat. Então, também vão ter que ser executados aqui, ó. Então, é obrigatório, ao final de cada célula, né? Ao final de cada célula, esse comando, ao início, esse comando aqui, ó. Tá certo? Então, tem que botar ele aqui. Bom? Perfeito. Peguei. Puxei. Muito bem. Agora, para executar, permanece. Ó. Vou dar um run. Ó. Então, imprimiu aqui, ó, essa célula aqui, que é a chamada de célula de saída. Tá certo? Então, feita essa introdução ao Picat, vamos passar aqui a um outro exemplo. Ó. Então, o ambiente, o iPicat, não precisou mais ser carregado. Não vai ponto final, como o código em Picat vai. Então, olha, de novo, ó, aqui precisa ser repetido, sempre a linha acima do comando main. Então, aqui, ó, main está dizendo assim, x igual a 1, isso aqui é uma atribuição predicativa do Picat, né? Esse intervalo aqui, esse espaço em branco, por exemplo, uma linguagem como Prolog não aceitaria, e o Picat tem essa flexibilidade aí. E y igual a 2, então faça a soma aqui de x mais y. Ó, então, eu estou chamando basicamente a função de somar o argumento x e o argumento y no somazinho normal. Ok? Isso aqui é um parâmetro que é de dados gerais. Tranquilo. Então, vamos lá. Dá um Enter aqui novamente. Eu botei a tela, espero que fique bem claro para todos aí. Ó, então, a soma aqui é 3. Faz qualquer alteração aqui, ó, na linha. Pronto. Executa de novo. Ó, ele já está salvo lá em termos de default. Tá bom? Aqui já um programinha, um problema mais rebuscado. E, de novo, vou chamar aqui o ambiente Picat, vou chamar aqui uma biblioteca chamada TIL e uma do Time, tá bom? Então, basicamente, o meu programa main vai chamar um predicado que eu criei, print current time, data time, certo? Então, ele vai chamar, ele vai desviar aqui, vem para cá, e aí ele vai pegar essa função aqui interna, vai atribuir a data time, a dt, que é sempre letras maiúsculas. Aqui eu tenho um functor, se isso aqui, ó, esse functor aqui, ele tem que estar com esse casamento aqui de padrões desse dt, desse objeto. Então, isso aqui é objeto, isso aqui já é um objeto. E vai imprimir aqui nesse formato aqui de 2 casas decimais. Hora, e mês, etc. Então, pronto, vou executar aqui. Então, o horário agora que eu estou fazendo essa gravação são 15 horas e 57
do dia 20. Bom, continuando, agora vamos passar para o nosso exemplo que nós estamos fazendo lá atrás. Vamos voltar só aqui no slide, só para a gente não se perder, certo? Então, só reforçando, ó, basicamente o load, underscore XTI picat na primeira célula e nas demais células sempre, ó, percentual, percentual, picat e sempre começando com main e o código que você quer, ok? Muito bem. O que não está incluso ainda nessa apresentação que eu falei, né, como tratar o Jupyter, como aprender o picat, que tem lá esse curso aqui prontinho meu lá no YouTube. Tá, ok? Tem um canal lá, acho que é um canal, uma playlist. Então, aprendeu o DFS e aí vamos nós aí, certo? Numa versão clássica e numa versão mais sofisticada. A ideia basicamente é assim, vai ter um nó de partida, então, e, por exemplo, pode ser qualquer nó desse grafo. Um grafo é um conceito de um conjunto, um grupo, né, de conjuntos, um conjunto de nós e um conjunto de arestas que estão ligando esses nós com ou sem direcionalidade. Pronto, resumi o que é um grafo aí. Aqui, quando eu montei esse grafo aqui, ó, 1 ia para 2, 1 ia para 3, 1 ia para 4, o 7 vai voltar aqui para 1, para ter um ciclo, né? Se não tiver um ciclo, não tem graça. Aí, só que quando eu fui fazer os testes aqui na época, o nó mais interessante que ia demonstrar aqui ciclos e resultados curiosos foi o nó 2. Aí eu mudei que o meu nó de partida vai ser o nó 2. Então, todos os códigos que estão mostrados aqui, o nó de partida, o nó inicial será o 2. O final poderá ser o 1, poderá ser o 3, 4, 5. Daí eu botei sempre, ó, vai do 2 para qualquer um desses nós. Quais nós eu tenho que percorrer para chegar a tal nó? Então, por exemplo, assim, do nó 2 para o 6, eu posso ter um caminho direto, 2 a 6, e posso ter um 2, 5, 6. Perfeito? E essas duas respostas vão ter que apresentar, vão ter que vir. Então, é uma coisa que já dá mais trabalho numa linguagem clássica, tipo C, se não tiver o backtracking para mostrar todas as respostas. E aqui, essas linguagens tipo Prolog e Picat, eles têm esse backtracking embutido, e aí facilita muito essas múltiplas respostas. Ok? Eu vou carregar antes no code, todo o código, e depois nós vamos trabalhar ele lá dentro do ambiente do Jupyter. Tá bom? Só rapidamente para a gente ver como é que ele funciona. Então aqui, ó, agora eu já estou aqui dentro do code, tá? Aqui eu desenhei ele rapidamente, ó, desenhei ele como se diz, em caractere ASCII, o mesmo gráfico que nós tínhamos ali. E aí comecei a desenhar o grafo e botei até mesmo peso. E depois nós vamos passar para a questão desse DFS, ele ali vamos detalhar ele no Jupyter. Vamos voltar. Só rapidamente, que aqui está mais fácil assim de mostrar algumas coisas. Ó, isso aqui é um predicado embutido para ter um conceito de uma tabela tipo hash. E essa tabela hash aqui, ela vai funcionar assim, ó, 3 argumentos, e esse predicado aqui chamado arc, que eu estou chamando arc, vou descrever o meu gráfico, 1 para 2, e o peso é 1, não tem um aresta, mas se eu quiser botar um peso nessas arestas, eu posso colocar. Aqui tudo eu coloquei 1, tá? Já deixei pronto. Se alguém perguntar, como é que ficaria no arco ponderado, num gráfico ponderado, pronto, é só botar os pesos aqui e ajustar o que vier a seguir. Então, na minha abordagem clássica, o meu grafo é expresso desta maneira aqui, ok? Muito bem. Para listar todos os arcos, para listar todos os nós, basicamente eu vou usar aqui um predicado find down,
que vai retornar todos os predicados x do argumento x aqui desse arco. Então, ele vai pegar as origens. Y aqui ele vai pegar todos os destinos. Aqui eu vou transformar esse conjunto que vai vir daqui, vou transformar aqui L1 e L2 num conjunto, 7.1, 7.2, e aí eu fiz um union aqui. Na verdade, era só porque eu estava testando aqui essa biblioteca aqui, OD7, que ela tem várias coisas dentro dela. Tá bom? O programa main aqui, eu vou começar com o nó 1. Aqui eu mando listar todos os nós, eu chamo esse predicado aqui que eu acabei de descrever. E aí eu faço um loop do nó de todos os nós que eu vou ter, tá? Vou botar aqui nó final de todos os nós que eu acabei de pegar. E o meu nó de partida sempre será o nó início. E o nó fim aqui eu vou imprimir. Aí isso aqui vou chamar o DFS clássico, ele vai estar retornando sempre true, cada vez que tiver um caminho. E aqui eu chamo o reverse. Aqui é um funtor que vai ter dois argumentos e, na verdade, eu só estou retornando o primeiro argumento. O outro argumento seria os valores das arestas. Então, esse aqui eu deixei comentado aqui. Todas as soluções que eu quiser de tudo, por exemplo, do nó 2 a 6, naquele caso lá que era o mais interessante, e aí aqui no final. Muito bem. O DFS clássico, né? A ideia é sempre assim. Eu tenho um nó corrente, eu tenho um nó de partida e eu tenho um caminho parcial que eu vou acumulando o que eu estou pesquisando até então. Aqui vão ser a parte parcial também de arestas e a solução aqui vai estar como meu valor de retorno. Então, eu tenho que ter uma condição de parada que é assim, ó, quando esse meu nó aqui, quando o meu nó corrente for igual ao meu nó de busca final, eu quero parar meu algoritmo. Então, ele retorna aqui tudo que eu visitei com as arestas que eu visitei até então. Tá? Isso aqui é um array de duas posições, na verdade, né? Então, solução 1 vai ter uma sequência de nós e em solução índice 2 vai ter um conjunto de arestas, por onde esses nós visitados e em que arestas elas passaram, quais os valores que elas tinham aqui na aresta. Então, se eu quiser somar aqui as arestas, tá tranquilo. Isto aqui é o que se chama de cláusula de aterramento ou cláusula de parada. Vale para Prolog, Picat, etc. Tem que vir antes da regra recursiva, que é a regra a seguir. Ó. Então, a regra a seguir do DFS, de um DFS clássico, é sempre assim. O nó corrente, uma ideia de uma parada, o que eu estou armazenando, e um valor final aqui que eu vou parar. Vejam que aqui tem ponto de interrogação, que está dizendo assim, essa cláusula aceita backtracking. Essa daqui não vai aceitar backtracking depois dela. Sempre vai chamar e vai executar. Se falhar, falhou. Basicamente aqui eu vou buscar o arco do nó corrente ao próximo com o valor. Vou verificar se esse próximo não está no meu caminho parcial que eu já visitei, né? Aí eu vou agregar os próximos ao caminho parcial que eu já vinha e as arestas também, os valores das arestas também. E aí vou chamar o meu nó corrente vai virar próximo e o meu nó final vai se manter, porque é esse daí que eu estou pesquisando a busca do nó inicial até o nó final, as arestas e solução. Veja que solução, esse argumento solução, não está sendo usado para nada. Já vou adiantando, né, que essa versão aqui é uma versão que a gente utiliza bastante, né, em qualquer algoritmo de busca, que se efetue, seja em largura, profundidade iterativa, enfim, basicamente essa é a ideia. A ideia agora, vamos ver como é que isso aqui, como é que eu vou chamar esse
esse programa lá dentro do Jupyter. Então, basicamente, eu venho aqui na console, ó, eu estou agora aqui na minha console, Ctrl L, né, Ctrl C. Aqui eu estou perguntando se eu vou dar um shutdown, tá? Não precisa. No, eu posso dar um recarregar nele, né? Na operação dele, tá? Aqui eu posso estar no home dele, como eu poderia fazer aqui, que eu vou até omitir isso. E aí eu venho simplesmente aqui, ó, como esse aqui ele já estava carregado, esse ambiente, eu posso chamar qualquer um YNB aqui, ok? Então, como ele já estava ali ativo, né? Como ele já estava ativo, então eu vou pegar esse mesmo código que eu fiz lá no code e depois eu fui testando aqui, né? Vamos ver aqui como é que ele funciona. Aí eu posso dar um open, posso apagar, por exemplo, esse arquivo, esse daqui, eu vou salvar ele, por exemplo, ó, Save Notebook, acabei de salvar. Esse daqui era esse arquivo aqui, ó, 5 segundos atrás, ó, acabei de salvar. Esse daqui eu não sei o que é, eu posso apagar ele. Então, aqui dentro do navegador, é muito legal, assim, digamos assim, para quem está começando, né, a programação, quem está começando com o ambiente Jupyter, eu uso apenas aqui o Beabá mesmo. Ó, aqui tem um PDF que depois vocês vão poder baixar. Aqui tem meu ODP que eu altero se houver mais algum erro aqui, alguma coisa que eu queira anotar, eu vou botar no ODP, vou atualizar no DFS. Então, eu estava vendo aqui, ó, nós estamos vendo aqui o DFS clássico, aqui, ó, esse daqui. Depois vamos passar para esse, depois esse daqui vocês, qualquer coisa, vão interagir. Só que, vejam, célula a célula. Então, vamos para ele, ó. Então, eu dei nome distinto. Isso não precisaria lá na versão do Python, tá? Dei um open, veio para cá, está carregando, então tá lá. Então, algumas coisas assim. Vou dar um zoom um pouquinho mais nele, para a gente executar aqui rever algumas coisas por partes, ó. Aqui, ó, vejam que eu já executei aqui, eu vou executar. A gente pode apagar as células de saída, apaguei todas elas, vou executar aqui essa célula. Essa aqui é obrigatória. Essa daqui, se eu pedir para executar, ela até vai executar, mas em função do outro ambiente lá. Mas então, essa daqui não podem esquecer, ó. Então, ele deu aqui, ó, uma versão, essa aqui é uma versão só, uma mensagem de erro do Java aqui, que ele deve chamar alguma coisa lá dentro. Enfim, não alterou em nada. Aqui do Picate, ó, pronto. Perfeito. E agora, vejam que tem algumas facilidades. Olha, vem colorido, a sintaxe dele, ó, vem colorido. O grafo vem mais bonitinho até mesmo do que no code. Olha lá, vou tentar aumentar aqui o zoom, ó, para todo mundo acompanhar. Veio colorido, as cores em verde. Ó, posso aqui, por exemplo, botar um sinal aqui sem problema, de acento, enfim, ó, e posso, enfim, ó. Muito bem, agora não está o DFS. Ó, aqui nessa célula não está o DFS. Ó, acabou aqui a minha célula, tá bom? Opa, vou apagar aqui essa saída aqui também. Please cell. Ó, apaguei aqui essa saída, tá ok? Então, vejam que o DFS não está aqui presente e eu estava testando, desenvolvendo o código. Então, o código, por exemplo, eu estava desenvolvendo essa função aqui, ó, all nodes. Vai retornar um conjunto dos nós. Tá certo? Então, ela foi chamada de onde? Daqui, ó. Pronto. Chamei ela daqui de dentro. Tá bom? Não tem problema, ó. Então, dou Enter, ó. Então, já veio aqui, ó. Todos os nós são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom? E agora, ó,
Se eu quero botar uma nova função, testar uma nova função, que foi o caso ali agora do DFS, ó, do DFS, que eu discuti lá na versão anterior, ó, eu coloquei ele aqui, terminou a célula, vou apagar aqui, essa célula também, Clear Cell Output, vem aqui para baixo, ó, não tem nada nela. Então, ó, nós agregamos aqui um main, agreguei um main, fiz até um main aqui agora, que ele pode admitir recursividade, se ele der erro, ele vem para cá, ó, print com uma falha, né, se der no solution. Aqui ele vai fazer sempre do caminho de um nó final, que vai pegar dessa lista de todos os nós aqui, ó, essa lista aqui, ó, o nó final na primeira vez, ele vai ser 1, da segunda vai ser o 2. Vejam, o nó final vai coincidir com o nó de início, então o retorno tem que ser vazio. 2 com 3, ó, o grafo está aqui. Ó. Se o nó final for o 2, 2 chegando a 2, não tem caminho. Agora, 2 para o 3, ó, o 2 para o 3 é 2, 5, 7, 1, 3. Então, esse vai ter que ser o caminho devolvido, né? Tá ok? Muito bem. Então, e para executar, né? Então, vai se fazendo incrementalmente para executar. Então, está aqui. Já foi executado lá embaixo. Opa, aqui, ó. Estou nessa célula, vou executar ele. Então, estão aqui todas as saídas, ó. O nó de início, o nó fim, que é o nó 1, é o caminho 2, 5, 7. Dá para puxar isso aqui e mostrar rapidamente aqui, ó. 2, 5 e 7, ó. 2, 5 e 7. As arestas é tudo número 1, nem coloquei porque peso dela. Do caminho 2 aqui, ó. Do caminho 2 até o 2 é o vazio mesmo. Ó. Do 2 para o 3, ó, 2 para o 3. 2, 5, 7, 1, 3. Ó, exatamente aqui. E aí vai. Pronto. Tá? E os caminhos, por exemplo, do 2 ao 6, que eu queria achar todos os caminhos, né? Eu utilizo um find down, que ele vai utilizar um backtrack nesse algoritmo aí. Então, vejam alguns detalhes, né? As células, infelizmente, elas não se comunicam entre si. As células não se comunicam entre si. Mas vejam que a legibilidade daqui é tão boa quanto um código desse aqui. Vamos passar para uma versão número 2, tá? E depois vamos para essa versão lá dentro. Essa é uma versão que surgiu de uma conversa, né, com o Hakan, e eu sempre queria fazer uma versão variada assim de busca em profundidade, largura, etc, etc. Então, veio essa ideia aqui, né? E a primeira coisa que eu fiz foi mudar a notação do grafo deste modelo aqui, que seria por predicados, por uma lista de adjacência. Então, essa lista de adjacência estaria sendo utilizada aqui como fosse um dicionário, certo? Então, é um dicionário do Python, onde o 1 vai estar ligado aqui, ó, aos nós 2, 3 e 4, o 2 vai estar ligando aqui ao nó 5 e 6, o 6 não se liga a nó nenhum, ó, olha aí que maravilha. Então, essa notação de grafo aqui, de lista de adjacência, utilizando um array, então isso aqui é um array, ó, é uma lista. Então, para quem depois vai ali se avançar ali no Picate, ó, é uma lista e isso aqui é um array.
sendo que o array do primeiro elemento é o nó de origem. E aqui é uma outra lista com os nós adjacentes a nó 1. Então, tem um direcionamento de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4. O 3 se liga com o 5. E aí vai, isso aqui está repetindo esse grafo aqui. Então, vejam que essa função é muito legal, né? Então, vai ler de um arquivo, vai montar uma função para montar esse gráfico. Isso aqui fica bem legal mesmo. O nó, o DFS agora vai seguir, ó, todo esse miolo aqui da chamada do main, ó, ele vai pegar aqui o grafo, vai ler, vai dizer que o nó inicial é o número 2. A função ao nodes vai mudar porque agora eu tenho um grafo em formato de lista. Vai ficar até mais simples, como vocês vão ver a seguir. O for each é a mesma coisa, e agora aqui eu chamei esse DFS de um DFS copiado. Copiado porque ele vai mandar sempre, vai ter sempre aqui uma cópia do grafo que eu vou estar fazendo um outro DFS na busca do próximo nó. Então, por isso que eu dei o nome para um DFS com uma estratégia de cópia. Tá? Aqui, se tivesse um nó não alcançável, e é interessante que no outro a falha ela não iria imprimir nada. Então, lá ele também está resultando um true ou false no outro. Aqui todas as soluções, ó, bem igual ao código anterior. Porém, ó, agora aqui a busca de todos os nós, dessa função todos os nós, bem mais simplificada, poderia ser feita dessa maneira aqui, que eu escrevi também, ó, sort, ou pegar isso aqui se chama uma compreensão de lista, né? E nessa compreensão de lista aqui, ó, tem o operador dois pontos, tem o in, aqui eu vou pegar o termo em questão, tudo isso aí é nível intermediário avançado de Picard. Então agora vamos ver, vamos passar esse DFS que eu chamei aqui com cópia ou desenvolvido. Então ele vai seguir a mesma ideia. Vejam bem, é o grafo, o nó de início, o nó final, os nós visitados. Vejam que eu não incluí aqui a parte de valoração de arestas. De valoração de arestas eu teria que mexer, fazer uma outra montagem de grafo lá em cima. Então aqui não temos arestas. Tá? E olhem o miolo, que interessante. Basicamente é sempre o mesmo. Ó. Ele vai parar quando o nó corrente aqui, ó, este nó corrente aqui, atingir o nó final. E daí basicamente é voltar à lista dos nós visitados. Bem tranquilo. E o DFS agora aqui tem backtracking e aqui não vai ter backtracking. Ele vai ficar aqui iterando até o seu final. Então, o grafo aqui, ó, o grafo inteiro daquela função sempre está vindo aqui como argumento e ele vai ser o elemento para eu estar encontrando o próximo grafo aqui, ó, inclusive verificando já se é o nó final. Então, em verdade, vai ter um outro DFS nesse predicado nextNode, tá? Então, basicamente, verificar aqui se o nextNode não pertence ao meu caminho parcial. Se ele não pertencer, adiciono ele ao caminho parcial, adiciono em lista de visitados, adiciono e atualizo ele aqui. Então, esse miolo aqui do DFS é bem próximo ao outro, exceto aqui em nextNode, que lá o nextNode já está explicitado numa tabela hash, pode ser, vamos chamar que isso aqui seria quase que uma tabela hash, e o outro agora aqui não, tá bom? Muito bem. E agora esse nextNode vai ter um outro backtrack. Então, basicamente, é sempre assim, ó. Se o grafo chegar aqui como vazio, é para parar a busca em questão. Então, esse node aqui, o next dele vai dar vazio. Então, não vai ter sucessor. Então, aqui a gente chama que, para não dar erro, a gente bota aqui a variável
next, embora não tenha sido não instanciada, a gente diz assim, no var. Então, a gente está dizendo, ela falhou, mas se eu digo que ela é uma var, que ela não pode falhar, então eu vou dizer assim, retorne isso positivo também, tá? Então, ela não pode ser uma no var e vai retornar aqui que não tem um sucessor para este nó corrente aqui. E aí vamos lá, ó. O grafo está montado aqui nessa lista aqui, ó, nessa lista, que é aquele dicionário lá em cima de grafo. Ó, o grafo aqui veio. Então ele já vem aqui por casamento de padrão, pegando o nó corrente e os vizinhos dele. Verifico se o nó corrente aqui é igual, o nó corrente é igual à cabeça desse nó, igual ao nó final. Verifico se os vizinhos também já não são conhecidos, tá? E se forem conhecidos, já pula para esse aqui, ó. Se tiver um vizinho dele aqui que já pertence aos próximos nós, ele pula, tá? Caso encontrar um aqui, ele vai ter que sempre buscar um nó possível, tá? Então, ele vai buscar aqui, ó, dentro o segredo desse aqui, ó, que ele vai estar armazenando aqui em next aqui, ó, ele vai estar pegando um nó desses vizinhos do nó que seja casado aqui com o nó corrente, um deles que dê para avançar. Se não der para avançar, ele vai pular para cá e vai pegar um próximo nó em questão. Ó. Daí ele vai descartar esse daqui e vai passar grafo aqui em questão. Então, na verdade, aqui está tendo um conceito bem natural, né, de recursão, mas tem o truque aqui, ó, desse member aqui, ó, que ele está fazendo o papel de buscar um próximo a cada falha. Então, pega um próximo se um vizinho desse aqui já for conhecido. Então, esse aí é o segredo e pronto, passou para lá. Aqui, voltando aqui, ó, já vamos aproveitar de novo aqui, ó, o Júpiter aqui em cima, e esse aqui é o DFS copiado, ó. O DFS copiado, tá aqui ele de novo, ó. Tá o mesmo código lá, ó. De novo aqui, ó. Eu vou apagar aqui. Não, tem que apagar células aqui. Aqui. Apaguei todas as saídas de célula, né? Perfeito. Então, basicamente, ó, de novo, vou ter que carregar esse. Carreguei ali, veio a mensagem aqui da versão em questão. Agora, aqui, ó, de novo, ó, os três que eu estou utilizando. Aqui era se eu queria carregar de fora, eu não fiz nada disso. E eu estou colocando esse gráfico aqui, né? Como fosse um dicionário clássico, bem claramente. Aqui tem a função main, o for each, certo? E já chamando o DFS aqui embaixo, ok? Então, basicamente, ó, ele vai estar chamando tudo, eu não explicitei aqui dessa primeira chamada, né? Então, todo ele já veio copiado aqui. Então, aparentemente não tem uma vantagem, mas para uma pessoa iniciante, esse código aqui está muito mais tranquilo. Aí, para executar essa célula aqui em questão, eu dou o Enter, né? Dou o Return, aí ele já mostra aqui, ó. Todos os nós são esses aqui, daquela função allNodes. Início, nó 1 do 2 para o 1, é esse o caminho, do 2 para o 3 é esse, e do 2 para o 6, ó, que tinha múltiplos caminhos, aqui ele pega só o primeiro, ó, do 2 ao 6 ele pegou o primeiro, e aqui ele pega todos os caminhos. Tá certo? Bom, o Júpiter aqui, assim, para pequenas coisas, pequenos códigos aqui, ó, que você consiga botar assim numa célula, assim, digamos,
e conseguir digitar isso aqui, e os códigos em Picat, eles são, efetivamente, são códigos bem concisos, né? Se você comparar esse código aqui com um código em C, C++, de um DFS dessa natureza aqui, você vai ver que tem muito mais código, tá? Bom, então está mostrado um DFS bem legal, esse daqui, né, que ele utiliza aqui um Next Node para buscar um próximo nó, e o ambiente, né, esse ambiente aqui para o Jupyter, tá ok? Vamos passar então aqui já para as considerações finais. Vale a pena aqui, ó, explorar todas essas opções que eu particularmente não tive tempo ainda, né? Mas na medida que vão aparecendo, a gente vai utilizando elas, né? Por exemplo, como foi aqui, ó, apagar essa célula aqui, essa saída, clear todas as células com saída. Então, ó, apagou até a saída desse daqui. Executou, saiu ali todas elas. Ok? Então, só avançando, né? Já passando aqui por uma parte final. Então, ó, aquela versão do DFS, né? Uma versão tem uma eficiência boa, legibilidade direta, muito fácil de trocar o gráfico. Porém, a representação do gráfico é muito precária, né? Muito precária. Talvez seja um dia futuramente fazer um código que pegar aquela anotação lá, transcrever num dicionário e vice-versa, né? Isso é bem tranquilo. Talvez isso aí seja uma coisa que eu faça. Com cópia, né, ganha também legibilidade. A eficiência que eu não cheguei a testar em grandes grafos, né, porque vai uma cópia de um grafo ali, mas é bem legal mesmo, né? Fácil também de modificar o grafo, tá? Muito bem. Vou ler alguma coisa aqui. A função interativa eu não mostrei, né? Mas ela se assimila muito a um código em C, né? Vou aqui rapidamente aqui abrir, só para vocês verem aqui o arquivo, ó, o iterativo, ó, eu utilizei esse grafo aqui, porque foi a minha motivação do iterativo, da versão interativa. Usei esse grafo aqui, aí usei um conceito aqui de pilha, ler pilha, desempilha, fiz algumas coisas aí, e daí tem um for each e tem aqui a solução que vai retornar tipo uma função, ó, bem como a gente conhece em C, ó, DFS iterativo. Aí aqui tem uns detalhes agora aqui, ó, que é 2 pontos traço, não é unificação, e sim uma substituição temporária, enquanto a pilha estiver vazia, o topo for igual a pilha vai parar ali, vai verificar aqui quais nós não estão, e aqui vai ser um clássico com DFS em C. Eu tenho esses códigos aqui, esse código aqui em C, que eu fiz isso aí há muitos anos atrás, podem olhar lá no repositório. Muito bem. Conclusões. O ambiente Jupyter aqui, eu considero ele muito legal para assim, ensino, né? A parte de depuração, o debug dele, eu não testei, né? O debug dele, assim, porque ele tem um método de debug, o Picat, e aí ele entra num modo, num outro predicado que ele vai ter que ir rodando, e aí isso aí seria bem interessante olhar com cuidado se esse debug ele não tiver o Jupyter aí não suportar direitinho o debug, aí fica bem penalizado aí. Mas se você está aprendendo, se você está ensinando uma linguagem, esse ambiente é muito legal mesmo, né? Código muito grande, né? Você vai perder aquele detalhe, porque as células, né? Volto aqui a enfatizar, né?
as células aqui, ó, elas são independentes entre si. Elas não se comunicam. Então, esse é um problema que, digamos assim, uma dificuldade, né, uma característica, não é um problema, é uma característica da linguagem em si, que aí ela estaria, digamos assim, que não contempla essa questão, tá bom? Voltando, mais 2 slides. Um copy aqui é uma coisa bem genérica, essa aqui versão do Rakan, e em vários momentos que você vai precisar recuperar os dados, enfim, etc, etc. Ok? Bom, todo o feedback aqui é super bem-vindo, né? E podem fazer até tentar fazerem alguma correção que tiver lá nesse diretório, tá? É super bem-vindo. Vamos aqui dar um mérito também ao nosso Screen Recorder. Ele é muito legal, ó, produz esse efeitozinho aí. E aí, dessa vez eu acho que ficou tudo bem às claras. Eu vou remover o vídeo antigo e vou incluir esse daqui que também sem arrumar nada, né? Estamos aí sem edição. Por isso que ele ficou um pouco longo, fica longo, mas fica sem digamos assim, real. É isso, tá ok? Então, até mais para todos aí, então, até lá, ok?